Aí, beleza. Bom, gente, boa noite, então. Então, a gente vai começar. O tema da apresentação hoje é otite média aguda em crianças, né? E para essa apresentação, a gente tentou focar um pouco mais na questão da medicina baseada em evidência, tá? Para a gente focar um pouquinho mais nessa questão de quando entrar com antibiótico, quando não entrar, a gente pode aguardar ou não pode. Então, essa decisão compartilhada com os pais, que muitas vezes é difícil a gente ter um pouco de habilidade de comunicação, então a gente quis focar um pouco mais nisso, tá? Que a gente vai ver todos os prós, contras, efeitos adversos, tá? Então vamos começar. Primeiro pela definição, né, que o UpToDate traz para a gente. A própria definição a gente vai ver depois mais para frente, que é basicamente os critérios diagnósticos que estão presentes na definição. Então, a otite média aguda é definida por abaulamento moderado a grave da membrana timpânica ou novo aparecimento de otorreia não decorrente de uma otite externa, com sinais agudos de inflamação. Parte de epidemiologia, né? Então, qual que é o nosso público mais prevalente com a otite média aguda? É basicamente dos 6 aos 12 meses. E os fatores de risco, já um desses que eu falei já é a idade, história familiar, que aumenta bastante, é um dos principais fatores de risco. Então, irmãos ou pais que tinham esse histórico de otite média aguda, otite de repetição também. A presença da criança está na creche também, é muito importante, porque vai aumentar também. Tabagismo passivo, eles citam, mas não é tão alto assim, né, o risco relativo. E o uso de chupeta também, eles citam, mas não achei nada muito relevante, não. E fatores de proteção. Aqui, queria puxar um pouco mais para essa parte aqui, que é muito importante. Então, a gente tem dois estudos bem grandes, tá? Conduzidos, um pela JAMA e outro pela Pediatrics, que analisou a prevalência, né, da otite média aguda nos Estados Unidos, esse da JAMA, entre 2001 e 2011. E eles perceberam que nesse período teve uma redução de até quase 50% dos casos de otite média aguda, tá? E aí, por que que houve essa redução? Eles conseguiram correlacionar que essa redução aconteceu por conta da imunização pelas vacinas pneumocócicas conjugadas, a VPC, tá? Que a gente utiliza aqui no Brasil também, a gente utiliza a VPC 10. Então, acho que a primeira é com 2 meses, a segunda é com 4. Então, assim, é algo que realmente ajudou bastante na redução de ioma, tá? Então, é um fator bem importante, às vezes, você perguntar isso também na consulta, ver se a parte de vacinação da criança tá em dia, tá tudo certinho, já é alguma coisa que fala um pouco mais contra a criança ter otite, tá? A vacina da gripe também eles trazem, mas não é tão relevante como a pneumocócica. E a amamentação também eles trazem como um fator de proteção, mas não tem tanta evidência, não. Da parte, então, da microbiologia. A microbiologia ela pode ser tanto de etiologia bacteriana, quanto etiologia viral, mas o mais comum é ter co-infecção, tá? E mesmo na co-infecção, a bactéria está presente em mais de 92% das otites, tá? Então, ela tem maior prevalência aí. Complicações e sequelas, tá? Tem algumas bem raras que eu não trouxe, mas vamos falar das mais comuns. Então, uma que as mães queixam muito, que é a perda auditiva transitória, tá? Ela pode durar até aí cerca de 3 meses, mais ou menos, semanas a 3 meses, e é uma das queixas mais comuns. Problemas de equilíbrio também, por conta dessa perda transitória. Perfuração da membrana timpânica, geralmente que acompanha essa otorreia purulenta, tá? Isso é um fator bem importante, a gente saber se a membrana timpânica está perfurada ou não, porém não é uma complicação grave, tá? Quanto muitas pessoas acham, não é algo que vai impactar tanto assim, tá? A meringoesclerose, que já começa a ficar um pouquinho mais raro, deixa eu aceitar aqui. Retração ou colapso, mastoidite também é raro, meningite também pode acontecer, mas é muito raro, então é uma complicação bem rara, tá? Apresentação clínica, tá? Então, qual que é... Acho que o pessoal está começando a chegar agora. Qual que é o critério mais comum de apresentação clínica? Então, a maioria das vezes as pessoas vão se queixar de dor de ouvido, tá? É a queixa mais comum, 83% dos casos.
Como eu falei lá no começo, prevalência da otite nessa população é maior de 6 a 12 meses. É maior de 6 a 12 meses. Então, o que que acontece? Muitas crianças, elas não vão conseguir se comunicar, falar os sintomas. Então, o que que a gente pode ficar de olho também? Essa fricção na orelha. Às vezes a orelha está vermelhinha, ela está sempre indo com a mão ali na orelha, porque ela tá mostrando que tá doendo, né? Perda auditiva, igual eu falei, essa perda auditiva ela é transitória, ela volta, não precisa fazer nada, não precisa de nenhum medicamento, nenhuma avaliação de otorrino, nada. Secreção no ouvido, principalmente quando tem a perfuração da membrana timpânica, e a febre também pode estar ocasionada junto, tá? Mas também não é tão prevalente assim, igual a gente pensa. Então, assim, em crianças pequenas e bebês, que vai ser o nosso público-alvo aí, de maior incidência, maior prevalência, são sintomas muito inespecíficos, né? Pode ser muita coisa, pode ser febre, agitação, anorexia, vômito, diarreia, o sono perturbado. Então, assim, são sintomas que é difícil a gente linkar com algum diagnóstico. Então, são sintomas que sempre que eles chegarem em consulta para a gente, esses sintomas mais inespecíficos, ainda mais nessa faixa etária, é importante a gente estar realizando a otoscopia, mesmo que a mãe não relate ou que o bebê não consiga falar da dor de ouvido, não leve a mão ao ouvido, é importante fazer a otoscopia nessa avaliação, tá? Então aqui eu coloquei só como seria, né, a parte anatômica comum e tal, a gente não vai adentrar muito nisso, até pelo tempo. E como que seria realizado essa avaliação otoscópica? A primeira coisa que todos os guidelines trazem para a gente, até o UpToDate também, seria sempre que possível a gente remover o cerume, tá? Porque geralmente criança tem muita cera e fica difícil a gente conseguir fazer uma boa visualização da membrana timpânica, tá? Então, sempre nesses casos onde tem a presença de muita cera, seria adequado a gente realizar a remoção do cerume antes, sempre que possível. Segundo passo, a gente vai avaliar a membrana timpânica. Então eles trazem, a gente pode avaliar a posição, pode avaliar a cor, pode avaliar a mobilidade, translucidez, os sinais de perfuração e otorreia purulenta, que geralmente está associado também. E quais são os achados clássicos para a gente, que nos interessam mais? Então, a saída de líquido, né, principalmente quando tem perfuração da membrana timpânica, tem um valor preditivo positivo bem alto, de 92%. O abaulamento, tá? Que vai ser o melhor sinal pra gente ver o sinal mais fácil, que tem um valor preditivo positivo de 83% até 99%, tá? Então, o que que é esse valor preditivo positivo? Na presença desse sintoma, desse achado, então, sempre que tiver abaulamento, a chance da criança na sua frente ter a otite média aguda é de 83% a 99%. Então, é basicamente um sinal patognomônico, tá? Então vai ser um critério muito importante para a gente. Ela tá opaca ou não, não vai mudar muita coisa. Amarelada, vermelha e permeada também não ajuda muita coisa. Mas a mobilidade reduzida também é um critério que ajuda bastante, tem uma razão de verossimilhança bem alto, tá? Só que é um exame que a gente não vai conseguir realizar na UPA, tá? É um exame um pouquinho mais específico. Ele é um otoscópio que tem um esfigmo junto para inflar a pressão ali, e aí o otorrino ele faz o deslocamento, tá? Junto ali, para ver se ele consegue mexer a membrana timpânica. E aí, quando tem a mobilidade reduzida, provavelmente também tá com otite média aguda. Só que é um exame que a gente não vai conseguir realizar por falta de experiência e pela falta do próprio equipamento também. Então, a importância do diagnóstico para a gente, né? Que a gente dá o diagnóstico correto, vai prevenir o uso excessivo de antibiótico, que é um grande problema que vem aumentando cada vez mais, né? Então, qual que é o diagnóstico, tá? O diagnóstico ele é clínico, realizado através da otoscopia, e a gente vai poder analisar duas coisas, tá? Abaulamento, que vai ser o melhor sinal para a gente, o sinal mais fácil de estar identificando, tá? O que a gente consegue ver com maior clareza, ou a perfuração com otorreia purulenta. Só perfurado não conta, tem que ter otorreia purulenta associada. E aí eu só coloquei um asterisco ali embaixo que é da mobilidade reduzida ou ausente, mas que a gente não vai estar conseguindo fazer esse tipo de exame, né? E o tratamento?
da otite. Então, o tratamento, ele é composto por um pilar, e esse pilar é o controle da dor, tá? Que é uma coisa que incomoda bastante. Então, sempre que identificado, é alguma coisa que a gente vai aliviar ali para a criança. Então, controlar essa dor. Principais medicamentos, ibuprofeno, dipirona ou paracetamol. A dipirona, ela sai um pouco à frente dos outros dois, tá? Então, se possível, eu prefiro pela dipirona, mas se a mãe já é mais acostumada a usar algum dos outros dois, não tem problema. A gente também tem relatado o uso da procaína tópica, que é muito bom, porém, vou aconselhar, a gente não está realizando o uso, porque ela só pode ser usada se a membrana timpânica estiver intacta. Então, às vezes por falta de experiência, se a gente não identificar se ela está intacta ou não e passar essa procaína, ela pode ocasionar complicações. Então, acho melhor ficar mais nas medicações orais, naquelas 3 ali primeiras, tá? E o, e o antibiótico? Como que a gente vai fazer com o antibiótico? A gente dá antibiótico, não dá antibiótico? Qual antibiótico que a gente vai dar? Então, assim, não tá errado começar com antibiótico, mas muitas vezes eles orientam a gente fazer só essa observação inicial com o tratamento de analgésicos, e o uso do antibiótico vai depender do risco da infecção ou risco de complicação dessa infecção, tá? Porque os estudos, eles mostram pra gente que os sinais e sintomas que, que apresentam da otite média aguda, eles se resolvem em 3 dias, tá? Independente da gente entrar com antibiótico ou não, a gente vai ter uma resolução do quadro a partir de mais ou menos uns 3 dias, tá? Então, assim, a gente consegue poupar esse uso de antibiótico. Porém, a gente vai ter alguns sinais ali mais específicos que a gente vai estar abordando, que aí sim, eles orientam já a entrar com antibiótico imediatamente, tá bom? Então, falando dos antibióticos. Então, quais são as vantagens da gente estar entrando com esse antibiótico e quais são os efeitos adversos? Então, o principal efeito adverso, que vem crescendo muito, tá? Então, é esse uso indiscriminado do antibiótico, que vai aumentar a resistência a antibióticos, não só autopatógenos, mas como em geral, tá? Porque o antibiótico de escolha que a gente vai usar aqui é a amoxicilina. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ser levada em consideração. Além de vômito, diarreia e erupção cutânea, tá bom? E quais as vantagens? Então, o que o antibiótico vai trazer de vantagem para a gente? Porque, igual a gente olhou ali antes, os sintomas, eles vão se resolver dentro de 3 dias, tá? O que o antibiótico traz a mais de vantagem? Resolução precoce da dor. Beleza, mas quanto que ele reduz a dor? Então, o grupo que fez uso de antibiótico, apenas 12% dos pacientes ainda tinham dor depois de 3 dias. E o grupo que não usou, 16% tinham dor depois de 3 dias. Então, assim, ele reduz a dor? Reduz, mas é uma redução absoluta ali de 4%, tá? Então, assim, não justificaria o uso indiscriminado. E também diminui o risco de perfuração da membrana timpânica. Mas, de novo, olha essa quantidade, ela não tem significância para a gente, né? Então, assim, o grupo que usou antibiótico reduziu a perfuração, reduziu. Mas o grupo que usou teve 2%, o grupo que não usou teve 5%. A perfuração da membrana timpânica ela já era baixa. E não é uma complicação grave, sabe? É uma coisa tranquila. Todo mundo acha que é uma coisa grave, a membrana timpânica está perfurada, quando não é tão grave assim, não. Então, assim, a gente vai usar, não vai usar? Então, assim, tomar de decisão compartilhada, né? Conversar com a mãe, explicar, tentar fazer aquela observação inicial durante os 3 primeiros dias. Então, a gente vai ter alguns sinais de orientação, né? Então, esse slide aqui eu até vou mandar, a gente até imprimiu, que eu mostrei para a Carol, para a gente entregar para os pais, né? Então, critérios de observação. Então, assim, no cenário ideal, sem os fatores de risco que eu vou mostrar depois, é a gente fazer o tratamento apenas com analgésicos, tá? E observar esses 3 primeiros dias, onde a gente tem uma resolução espontânea dos quadros. Então, se após três dias, ainda estiver mantendo uma febre maior que 39 graus, tiver uma dor que não melhora com analgésico, saída de secreção do ouvido, piora da irritação, um quadro que está piorando em vez de estar melhorando, né? Então, aí voltar para uma reavaliação
que aí sim talvez seria mais interessante a gente estar entrando com o uso de antibiótico nesse caso. E qual que é o antibiótico de escolha para a gente? O antibiótico de escolha é a amoxicilina, não é com clavulanato. A gente começa com a amoxicilina, 90 miligramas quilo dia, em 2 doses, tá? Então, cada dose de 45 miligramas quilo. Vai ter casos que a gente vai estar, sim, preferindo já de entrar com clavulanato junto, mas é só em casos do paciente já ter uma otite recorrente, ter feito uso de antibiótico beta-lactâmico nos últimos 30 dias, ter uma conjuntivite infecciosa concomitante, porque a etiologia que acomete, ela só é coberta com a presença do clavulanato. Então, nesses 3 casos, é interessante a gente estar entrando com clavulanato. Lembrando que o clavulanato, às vezes a gente passa e acha que não tem problema nenhum, mas ele dá muito mais efeito adverso, gastrointestinal. Então, assim, é muito pior para a criança ela tomar o clavulin do que tomar a amoxicilina pura. E a duração? A duração varia muito, tá? Dos estudos. Em menores de 2 anos, o preconizado é tratamento por 10 dias, de 2 a 5 anos, 7 dias, maior ou igual a 6 anos, 5 dias. Ou também eles trazem nas diretrizes que se tomar por cerca de 5 a 7 dias, independente da faixa etária, também não está errado. Porém, eles trazem que se a membrana timpânica ela estiver perfurada, aí o tratamento é um pouco mais longo, tá? É por 10 dias. E falando em decisão compartilhada, eu acho legal a gente ver a parte do NNT, né? Que seria o número necessário para tratar, tá? Que a gente está vendo quais benefícios que a gente está trazendo com o uso de antibiótico. Esse site é bem legal para a gente ver as condutas, ver o NNT das nossas condutas, e ele traz até 4 cores de estratificação, então o verde seria uma boa conduta, tá? O amarelo seria, vamos pensar, né, assim, vamos individualizar caso a caso, então que seria a tomada de decisão compartilhada, ela é um pouco mais importante aqui do que nos outros casos. O vermelho seria um tratamento ruim, uma intervenção ruim, e o preto seria que está proscrito, que só traz danos e não gera nenhum benefício. E aí, como a gente pode ver, o NNT para antibiótico na otite em crianças, ela é amarelo. Então, preza um pouco mais pelo caso da gente estar individualizando esse paciente, tomada de decisão compartilhada com essa mãe, tá? Saber explicar, tá? Saber explicar para essa mãe e fazer ela entender, que é acho que das maiores dificuldades que a gente tem, ainda mais pela questão do tempo de atendimento, demanda de muitos pacientes. Então, acaba que a gente acaba se desgastando muito e não acaba conversando muito, sabe? Explicando, gastando nosso tempo para explicar um pouquinho mais. Então, assim, quais os benefícios que o antibiótico traz para a gente? Então, menos dor em 24 horas? Não. Menos dor em 2 a 12 dias? Muito vago. Você precisaria tratar cerca de 20 pessoas para que uma tivesse menos dor entre 2 a 12 dias. Evitou recorrência? Não evitou recorrência com o uso de antibiótico. Evitou perda aditiva? Não evitou. Evitou perfuração da membrana timpânica? Igual eu falei, evitou, mas é muito pouco. A cada 33 crianças que você tratar com antibiótico, você está prevenindo uma perfuração da membrana timpânica, que é um NT muito alto para algo trivial. Evitou a infecção do ouvido contralateral? Sim. A cada 11 crianças que você tratar com antibiótico, uma vai evitar de pegar a infecção no outro ouvido também. E eu acho muito importante isso aqui, ó. Complicações graves evitadas. Nenhuma, tá? Então, nenhuma complicação grave foi evitada com o uso de antibiótico. Eu acho isso aqui muito importante, tá? E até achei uma revisão desses estudos, da parte literária, que indica que os médicos superdiagnosticam a otite média aguda, tá? Que pode resultar na subestimação do efeito do tratamento exposto acima aqui. Então, assim, por estar dando mais diagnóstico, a gente está subestimando o efeito do tratamento do antibiótico. Então, às vezes, não é nem esse valor ainda, são valores piores ainda, NNT maiores ainda, que a gente vai ter. E os danos, igual eu falei, então, basicamente os danos do antibiótico, diarreia, vômito e erupções cutâneas, a cada 14 crianças que a gente tratar com antibiótico, uma vai apresentar esses sintomas, fora que o uso do clavulanato também aumenta isso aí, tá bom? Além, lógico, da gente estar selecionando mais bactérias para o futuro, que isso também é um problema.
Então, vamos falar um pouquinho de razão de verossimilhança, né? Da parte do diagnóstico. O que é a razão de verossimilhança? A gente tem esse normograma aqui do lado, que é o normograma de Feiga, tá? Que é basicamente como a gente calcula a probabilidade do nosso paciente ter determinada doença. As calculadoras do Whitebook da vida aí, calculadora de TEP, TVP, nada mais faz que isso, só que calculado ali mais rapidamente pra gente. Tem calculadoras que fazem isso, tá? Então, assim, a gente estima a probabilidade pré-teste do nosso paciente ter determinada doença, a gente traça a linha, faz uma reta traçando ali no meio pela razão de verossimilhança e chega no outro lado, o outro lado vai dar a probabilidade pós-teste desse paciente ter determinada doença, tá? Isso dá para fazer com calculadora, dá para fazer pela traçando retas também, né? Mas é mais chatinho. E o que é importante? Uma razão de verossimilhança positiva que vai confirmar o diagnóstico para a gente de alguma coisa, acima de 10, ela é muito boa, tá? Então, assim, ela é muito forte. É um achado no nosso exame físico, na nossa anamnese, que é muito forte. E uma razão de verossimilhança negativa abaixo de 0,1 é algo que ajuda bastante a gente a descartar uma doença, tá? Isso para todas as doenças. Então, eu trouxe aqui os principais razões de verossimilhança de alguns sinais na otite média aguda. Então, a membrana tipânica turva, uma razão de verossimilhança, era de 34. Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente o porquê que a membrana timpânica ela está turva ou não vai interferir no nosso diagnóstico. Membrana timpânica abaulada, uma razão de verossimilhança de mais 51. Isso é absurdamente grande, tá? Igual eu falei, acima de 10 já é muito significativo, então 51 é muito grande. Independente da nossa probabilidade pré-teste desse paciente ter otite ou não, ela deixa a gente com uma probabilidade pós-teste de dar o diagnóstico de otite de cerca de 98%. Então, é basicamente um achado patognomônico e é um achado bem fácil da gente ver na otoscopia, tá? Então, acho que é o mais importante para a gente. A parte da imobilidade, né? Igual eu falei, que vai precisar de um material específico para fazer, mas tem também uma razão de verossimilhança bem elevada, mas que a gente não vai estar conseguindo fazer. E o ouvido está hiperemiado, é 1,4, tá? Que é bem baixo. Quanto mais próximo de 1, se passar no 1, não muda nada. 1,4 é bem baixinho. E por que que antes a gente achava que a hiperemia indicava otite média aguda? Porque ela tava presente em 100% dos casos, acho que aqui mais pra frente eu vou falar, ela estava presente em 100% dos casos de otite, só que ela também estava presente em 97% dos casos de otite externa, que não é necessário o uso de antibiótico, por exemplo, tá? Então, assim, era um falso achado que a gente estipulou, então ela não é mais usada hoje em dia. Então, tá hiperemiado ou não vai fazer diferença pra gente, tá? Mas por que que acontece a hiperemia, tá? É um sinal inespecífico por conta da manipulação do canal, choro, febre alta, que vai ocasionar aquela pressão, engurgitamento valvar, vai causar uma vasodilatação na região e ela fica realmente hiperemiada. Mas é um sinal inespecífico. E aí, por fim, eu trouxe aqui só a conclusão do que é a revisão da Cochrane, que é a melhor revisão que a gente tem da otite atualmente, e da Sociedade Americana de Pediatria, que eles trazem, né, de reflexão para a gente. Então, vou ler aqui. Para a maioria das crianças com doença leve, uma abordagem observacional expectante parece justificada. Portanto, o manejo clínico deve enfatizar a orientação sobre analgesia adequada e o papel limitado dos antibióticos. Então, assim, sempre tá lembrando, a gente está individualizando aquele paciente, não vamos pesar a mão nos antibióticos, vamos tentar dar uma segurada, esse paciente não está com uma febre alta, não está com aquela dor toda, a gente pode aguardar, pode observar, espera um pouquinho mais, mas sempre utilizando do pilar, que é a analgesia nesses casos, tá? Da apresentação foi isso. Quer falar alguma coisa antes, Carol? Eu ia mostrar o fluxograma. Não, queria agradecer, Luiz. E ficou muito bom, porque eu acho que agora, com essa apresentação, a gente passando para todos os plantonistas, eu acho que a gente vai reduzir muito o uso de antibiótico terapia desnecessária na otite. Uhum. Então, por isso que eu queria muito essa aula, para a gente acabar com o uso indiscriminado mesmo.
um otite, a gente dá para observar, dá para ver as 72 horas iniciais, todos os pais saírem com os papéis de orientação, tudo certinho, a gente ia acompanhando esse paciente. Com a visita recorrente na UPA, que acaba acontecendo, não tem problema. Então, a gente consegue fazer esse tratamento, essa continuidade, com essa observação de 72 horas. Então, E até, Carol, até a gente orientar, se a gente às vezes ficar inseguro, assim, até alguns casos eles até recomendavam, deixa o antibiótico prescrito e fala para a mãe, né? Fala assim, ó, mãe, se não começar a melhorar dentro de 3 dias, pode ir lá e comprar, e pegar e dar para a criança. Ou deixa uma cartinha para o PSF, aí vai lá no PSF da sua região, passa lá, fala, mostra isso aqui que você teve aqui, que não está melhorando, o PSF próprio prescreve para você. Com protocolo, a gente já vai começar a inserir isso nos nossos atendimentos. E aí aquele critério de observação eu vou enviar também, para ficar salvo, quiser imprimir lá, acho de fácil acesso. Isso, eu vou mandar, vou deixar salvo em todos os computadores, tanto da UPA quanto do Margarita, junto com o protocolo. Agora, em sequência, eu já envio a aula, já envio a gravação da aula. Depois eu já deixo os protocolos impressos e o fluxograma. Se você quiser falar um pouquinho do fluxograma. Vou apresentar, porque eu vou mostrar também alguns fatores de risco, aí sim seria bom entrar com antibiótico imediatamente, sem esperar essa observação inicial. Não sei se alguém tinha levantado a mão, se alguém quiser falar. Acho que a Flaviane. Eu vou parar essa aqui e vou colocar outra coisa aqui. Tá aparecendo aí o fluxograma? Sim. Beleza. Então, basicamente aqui, né, a gente vai ter, vamos passar rapidinho tudo o fluxograma? A gente vai ter a suspeita clínica, que os sinais e sintomas que eu falei, sugestivos, então precisa da realização da otoscopia, tá? Para a gente estar confirmando isso. Aí aqui do lado já tem os sinais também, os sinais específicos. Então, se a criança começar a apresentar algum desses sinais aqui, porque pode ser muito inespecífico, já é bom a gente estar realizando a otoscopia para ver, porque o diagnóstico é só com a otoscopia, tá? Lembrar que geralmente menores de 2 anos de idade, principalmente entre 6 meses a 1 ano. Então, aí na otoscopia a gente vai ver. Tem abaulamento ou perfuração da membrana timpânica com otorreia purulenta? Se tem, já fechamos o diagnóstico aqui, tá? Aí, só uma coisa que eu queria falar, que é esse aqui, ó. Cadê? Crianças que tendem a se beneficiar. Aqui, ó. Se essa criança tiver algum desses fatores de risco, então se for uma criança menor do que 6 meses, porque ela ainda não recebeu a vacina, for um paciente imunocomprometido, aquele paciente de aparência tóxica, que você vê realmente que aquele paciente está ruim, ou anormalidades crânio-faciais, então, por exemplo, palato duro, tá, que vai ser alguma coisa que vai predispor a otite de recorrência, ou uma otite mais grave, que pode levar, sim, aquelas complicações mais raras, tá? Aí sim a gente seria válido a gente estar entrando já com o antibiótico de imediato, na presença desses fatores de risco aqui, tá bom? Se não tiver os fatores de risco, a gente sempre vai estar prezando pela decisão compartilhada e conduta expectante com o uso de analgésico. E aí com os critérios de alta e observação, tá bom? Então era só mais isso que era para complementar da aulinha, mas aí tá bem explicadinho. Perfeito, muito obrigada, Luiz. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma experiência clínica? Só adicionar, Luiz, se a criança for alérgica à amoxicilina, Tá. qual seria a nossa segunda opção de tratamento que a gente discutiu na apresentação do protocolo? Na UPA, a gente pode estar entrando com a ceftriaxona, porque seria o que a gente tem, mas a gente também pode estar usando... Qual que você falou que tinha, Carol, na UPA?
É que agora eu não lembro das Na medicações UPA, a na gente UPA. só tem a ceftriaxona endovenosa, mas existe a opção do cefaclor, uma cefalosporina de segunda geração, Isso, perfeito. Alexina, que é a cefalosporina Aham, de primeira geração, também seriam opções. Mas o isso. cefaclor é um pouco melhor que a cefalexina. Zé, você tá aí? Tem alguma coisa para acrescentar? Oi, Carol. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo Opa, boa bem. noite, Zé. E aí? E aí, tudo Tô bom? ouvindo. Pronto, agora estão me vendo. Todo mundo aqui assistindo a aula. Olá. Assim, só uma coisinha, as estratégias secundárias de tratamento de otite, a gente, o Cefaclor, ele é uma das medicamentos de melhor palatabilidade que tem. Ele é um dos mais gostosos, literalmente. O Cefaclor é delicioso. As crianças têm uma tolerância gigante. O único problema é que ele tem uma taxa de indução de resistência não muito legal. Ele é um pouco, a gente tem um pouco mais de restrição com as cefalosporinas de segunda geração, são bem esquisitas para isso. Aí meio que se convencionou de tentar acetilcefuroxima, mas a gente olha com aquele cuidado. A ideia é tentar evitar o clavulanato caso o paciente tenha algum histórico gastrointestinal ou alguma uma experiência ruim, porque se ele tem uma experiência ruim, ele vai ter de novo. E se vocês tiverem que utilizar, a ideia é que use conjuntamente se for o Probiótico. caso, um probiótico e a essência que seja de Saccharomyces boulardii. Os Uhum. outros não encontraram o nível de evidência que suportasse. Então, tem que lançar o uso de uma dessas medicações de segunda linha. A ideia é que, se pudesse, colocar associado. O problema é que o Boulardii nem sempre é muito acessível de custo para a população. Então, assim, se for possível, use. Eu acho é de bom tamanho, tem bastante evidência. Eu acho que a única evidência muito forte do probiótico mesmo. E, se possível, se a gente tentar fugir um pouco do Cefaclor, é legal. Cefalosporina intramuscular é muito legal, mas qual o problema? Dói, É, dói. O pessoal fala é que eu brinco que a penicilina bezatina vive por causa de glórias passadas, mas na prática o a ceftriaxona, ceftriaxona dói mais. nossa senhora do céu. Então é isso, e assim, se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição sempre, 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 sempre. Né? Agora, olha aqui, eu estou assistindo a aula com esse perereco pendurado aqui em mim. Bonitinho. Então fica aí. A gente usaria, então, como opção para os alérgicos as cefalosporinas. Torna uma atitude bem legal, e lembrando que 30% dos alérgicos à penicilina serão as cefalosporinas. Então, assim, não É. tem por que não usar, mas vale a pena ficar só de olho, orientar a mãe, caso não vá consumir na unidade, alguma coisa do gênero. Uhum. Perfeito. E, Luiz, sensacional sua aula, viu? Obrigado, Zé. Gente, eu vou dar jantar para umas certas crianças. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau, Zé. Boa noite. Obrigada, Luiz, de novo. Então, Imagina. em que eu já disponibilizo para os plantonistas aula gravada e já disponibilizo também aula, né? E os protocolos, os fluxogramas, tudo, e amanhã a gente já implementa nas nossas unidades. Certinho? Muito obrigada, gente. Boa noite. Imagina. Obrigado, gente, pela participação.